Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Pod Fé, um podcast voltado exclusivamente para temas cristãos. A pauta de hoje é fé em tempos de crise. E aí, o que é que vocês acham sobre esse tema? Eu gostei do tema, eu achei bom. É um tema assim, bastante interessante de se discutir. E tu, Renan? Eu achei um tema legal. É, um tema mais ou menos, muito extenso. Mas enfim. Bom, nós iremos falar um pouquinho sobre o tema e logo após isso iremos chamar uma convidada para discutir com a gente. Então chama a vinheta e bora pro podcast. Vocês, assim, que, digamos, vocês estavam sem esperança pra nada e, tipo, vocês só poderiam usar da fé, tipo, pra conseguir Como fazer, recurso? como recurso pra conseguir fazer acontecer o que vocês queriam. Tipo, algum momento que vocês estavam mal, sei lá, alguma coisa assim. Sim. Já, sim. Já teve sim alguns. Algumas vezes, Algumas vezes Como foi a no dia a experiência, dia. mais ou menos assim? Porque é um negócio muito complicado, porque eu tenho que usar isso toda vez, sempre, todo dia no meu dia a dia. Porque eu sou muito religioso, sabe? Aí eu tenho que aplicar isso todo dia na minha vida, sabe? Porque a única motivação que eu tô tendo hoje em dia é fé, é ter fé. A única coisa que eu acredito hoje em dia que me move, sabe, pra fazer tudo que eu faço hoje em dia. As tarefas diárias. As tarefas diárias, tá ligado? Pra mim nada mais tá fazendo sentido, sabe? Aí a única coisa que tem que acreditar, que me faz fazer tudo que eu faço hoje é a fé em Jesus. Até porque também chega um momento da vida da pessoa que ela começa a perder a fé no próprio mundo, né? Ela começa a pensar somente no pós. Porque é o seguinte, tem muita gente mesmo que vive no mundo, mas odeia o mundo. Odeia as pessoas e tipo, a gente assim, Como se ela só estivesse lá pra viver mesmo, né? Tipo, sem propósito. Só vive por Sem viver. destino nenhum. Sem propósito pra nada. é complicado, porque viver por nada assim é o mesmo que você tá morto. Você tem que ter um objetivo na vida. Realmente. E Realmente. muita gente Tem que ter um opta propósito. por um propósito mais religioso, pela fé. Dizem que a religião ela preenche aquele espaço vazio que existe no ser humano. Sim. E daí a gente tira diversas outras ideias, né? Mas e aí, vocês? Como é que foi essa experiência de vocês aí de testar a fé? Essa aprovação, como é que foi, Lucas? Sua experiência? Cara, eu tô pensando aqui. Vai falando aí que ao longo do vídeo eu vou falando. Ao longo do tempo eu já fui muito cristão. Eu sempre fui cristão, né, no caso. Sou desde pequeno, desde novo. Sim. Só que eu nunca fui muito regrado, nunca fui uma pessoa muito... Muito de, tipo, ir pra E seguir as igreja. regras. Não, ir pra igreja eu ia, só que eu não seguia muitas regras. Sim. Tipo, eu não lia tanto a Bíblia, tá ligado? Eu não fazia Você não seguia tanto o que eu não seguia tava tanto o que escrito, tava né? lá. Até o porque que a a maioria mentalidade sabe. era outra, né? A mentalidade era outra. Você vai crescendo, A vai mentalidade era mudando. outra. Aí, tipo, tem uma coisa que falam muito que é quando o cara tá... Quando a pessoa tá... Como é que eu posso dizer? Poxa, eu esqueci. Quando a pessoa tá sofrendo, quando a pessoa tá numa Passando por situação uma aprovação. difícil. Pronto, quando a pessoa tá passando por uma situação muito difícil, aí ela procura Deus, sabe? Eu só consegui enxergar isso depois, quando eu comecei a me ferrar mesmo, de verdade, na minha vida. Assim. Você realmente precisou, Quando eu realmente precisou dele. Exatamente, quando eu realmente precisei, aí eu fui correr atrás. Aí pra mim isso fez muito sentido, porque a vida, depois de um tempo, ela para de fazer sentido. Aí a pessoa tenta procurar cada Aí vez você mais vê que o sentido na caminho vida. era Deus, Aí a pessoa esse vê era que o único caminho é Deus. Sabe? A pessoa começa a acreditar mais, tá ligado? A pessoa começa a querer saber mais disso. Até porque depois daqui o que é que vem? Realmente. Ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Mas A a não ser que questão... já está lá, É. realmente ninguém sabe. Mas a Exatamente. questão é justamente essa, o pessoal só foca no agora. Ninguém quer saber do pós. Por exemplo, tem umas pessoas que eu conheço que não ligam muito pra isso, elas só querem viver o agora. Aproveitar o momento. Aproveitar o momento. Ter aquele prazer momentâneo. Eles não ligam. Mas eu não tô nem aí se eu morrer e tal, o que vai acontecer é depois eu penso nisso. Até porque o material você não vai levar literalmente nada quando você for, né? Nem a roupa. Realmente. Coisa Nem a roupa que assim, você nem a tá, própria nem a roupa roupa, que você tá vestido, nem a roupa que você consegue leva. levar. A não ser o espiritual, ou as coisas que você Realmente. deixou na terra, né? Não, isso vai ficar pra sempre, o que você fez. O que você fez na terra vai ficar pra sempre. Agora, o que você, entre aspas, conquistou vai continuar aqui. No cotidiano a gente acaba se perdendo e isso acaba afetando a vida da gente de forma geral, assim, tanto
o psicológico quanto o religioso, né? Aí, tipo, um jeito da pessoa se manter constante na fé é todo dia praticar um pouquinho, mas principalmente ler. A leitura é tipo, é o livro da Bíblia. A Bíblia é o livro da vida, né? É o que mantém a gente vivo, constante naquilo ali. A gente tem que ler todo dia, para renovar o espírito e a mente cada vez mais, né? Ser cada vez mais constante, né? E construindo Isso. esse lado. É muito bom. Quanto mais você lê, quanto mais você lê alguma coisa no dia, obviamente você vai pegando mais daquela coisa. E querendo ou não, Principalmente da Bíblia, vai né? gerando mais vontade também, né? Principalmente De você da Bíblia. construir e tal, e seguir os ensinamentos, eu acho. A pessoa vai vendo as histórias, vai querendo saber mais. Quanto mais você busca, mais você se saber conecta mais. com aquilo. E tem que tornar aquilo parte da sua vida. Quando você passa a gostar, a amar aquilo que você faz, você nem percebe. Quando você... Eu tenho realmente. Se for uma coisa que você ama, É. deixa de ser trabalho, entendeu? É isso. Já a rotina. Às vezes nem pra quem é cristão, no caso, né? Porque tem gente que gosta das histórias, só que não é cristão, não segue muito, sabe? Mas Isso é mais ler pra pelas quem- histórias, né? Então, exatamente. Porque as histórias da Bíblia são muito Interessante. legais, são muito interessantes. Realmente. E esse negócio de fé também vale para os nossos objetivos, né? Tipo, um exemplo. Então a gente tem o objetivo de passar na ESA. Na ESA. Pronto, tem que ter fé para isso. Obviamente tem que estudar, né? Muito. A Mas pessoa tem que querer, a pessoa tem que fazer por a merecer. pessoa ajuda Tem que fazer quem por quer. onde, né? Tem que fazer por onde. Tem né? que fazer por onde. E acreditar também, né? Tem que acreditar nele mesmo, entendeu? Em mim mesmo e ter fé em Deus, ter fé em que vai Deus dar também. certo. Justamente. Como tu também tem a meta de ser veterinário. Você Sim. tem que estudar e ter Correr em atrás. mente que isso vai dar certo, entendeu? Tem que pensar positivo. Pensar sempre pensando positivo. Porque Claro, em qualquer situação. Mas aí já teve alguma situação assim, que vocês passaram assim, e pensaram, não, foi Deus. Se não fosse Deus, eu não tava aqui hoje. É quase morte, pô. Ou é alguma de quase morte. Essa aí de quase morte eu nunca tive, não. Eu também, Eu não, também realmente. não. eu Graças também a não. Graças na maioria Deus, das eu vezes não é tive. quase morte. Na maioria E das tu vezes é teve quase de quase morte. morte? Não. Graças a Deus. Graças a também. Deus. De quase morte tu apelou, pô. Não, na verdade sim. Já? Só que eu não era nem nascido na época. Porque minha mãe, quando tava grávida, uma épocazinha que ela tava grávida, ela ia muito pra Camaragibe. Ela saía pra Camaragibe porque eu tinha padrinho lá. Sim. Aí minha família era muito colada com eles iam lá, aí ficava bebendo. E. Como é? No lugar que eles estavam era um barranco, era uma colina assim, de Uma ladeira, caramba. né? Era uma ladeira, como se fosse uma ladeira. Ela tava grávida de mim e bebeu, eu sei que não podia, né? Ela bebeu muito, ficou meio grogue. Ela caiu, pô, da ladeira. Ela saiu rolando, pô, parecendo uma bola, meu irmão. Meu pai me contou na hora. Caiu parecendo uma bola, meu irmão. Rolou a ladeira todinha Meu Deus. e ficou mal mesmo. Bateu a barriga e Pô. tudo. Quase que eu não nascia. Quase que eu... Ainda bem que não aconteceu nada de Nessa pior. situação, E nem foi nasci... Deus. Foi realmente, Deus. foi Deus. Foi e nem Deus. nasci, como é? Com problema. Com algum deficiência, problema. né? deficiência. Realmente foi Deus. viu? Uhum. Ainda bem. É um caso assim, é 1 em 1 milhão mesmo. Graças a Deus. O que fez com que ele estivesse aqui hoje. Bom, pessoal, o papo tava muito bom, mas agora tá na hora de a gente chamar uma convidada para discutir o tema. Você Bom dia, pessoal. Se apresenta, convidado. Bom dia. Me chamo Ayane e vim aqui conversar um pouquinho com os meninos sobre esse tema, fé em tempos de crise. Isso aí. E aí, o que a senhora acha ou pensa sobre a fé? Como é que ela funciona? Para mim, no meu pessoal. Isso, como a fé funciona nesses tempos de crise, nesses tempos de resiliência. Então, eu acho que a fé, na verdade, vai de cada um, Sim. né? Então, a fé é a gente crer em algo ou em alguém. Na verdade, né? Como eu ouvi um pouquinho da conversa de vocês, quando a gente quer muito uma coisa, por exemplo, quando a gente quer muito entrar numa faculdade, quando a gente quer muito entrar em um trabalho, então a gente precisa ter um pouquinho ou muita fé para poder conseguir tudo aquilo que a gente quer. Sim. Em algumas determinadas situações, né, no caso no pessoal, seja na família, seja em qualquer situação, eu acredito que a gente tem que sempre buscar a Deus, né? Sempre estar conectado com Ele, sempre agradecer todos os dias, sempre buscar mais, entender e Colocar ele acima de tudo. isso, exatamente. Colocar Ele acima de tudo, tentar ir mais à igreja. Eu sei que a rotina
às vezes a gente não tem tempo. consegue tanto, Cansa, né? né? Mas é procurar ir mais à igreja, procurar ler mais a Bíblia. Se conectar realmente com Deus. Isso, é todo dia, no finalzinho do dia, agradecer. E é isso, pra mim é isso. E tem alguma prática que a senhora recomenda? Então, Nesses ler tempos mais de- a Bíblia. Além do que a senhora falou. Tem alguma outra? Meditar seria interessante também. Isso, é, exatamente. Jejum é uma boa. Vai da prática de cada um. Isso. Né, na verdade, e vai também da necessidade de cada um. Às vezes tem momentos que a gente tem pouca fé, tem momentos que a gente precisa ter muita fé. Então vai muito da dificuldade e da necessidade muito de do cada momento, um. né? Isso, exatamente. momentâneo. Isso. Teve alguma situação que a senhora passou, assim, que a senhora teve que... Tipo, Que tem muita fé. sim, que a senhora teve que elevar a sua fé também. Como a gente tinha discutido antes. Assim, um momento, acredito que quando a minha mãe, né, já sofreu algumas coisas relacionadas à saúde, então realmente nesse momento a gente precisa ter muita fé e pedir muito a Deus para que não aconteça nada pior, Nada pior. como graças a Isso. Deus não aconteceu. Sim. Mas assim, algo muito grave que eu tenha passado, exclusivamente eu, graças a Deus até hoje não. Dá bem, então. Bom. Acabou, então.